Só no trabalhar, momento. vamos trabalhar. É, como acho que foi Maíra acabou de dizer, o mais importante, como o mais importante é ouvir. Vamos lá. É, Boa noite, meu povo. É a mulher boa invisível, Karina, mas ela aparece já já. Boa noite. noite, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, pela paciência e estarem aí na tentativa já há 24 minutos. Sim, e pelo menos eu não estou enxergando, Priscila, mas a gente está se ouvindo Estou. e vamos lá tentar, não é? Obrigadão por estar participando, tá, Pri? Eu que agradeço. Agradeço demais. Maravilha. Vamos lá. Live às 20 é uma série barra programa, enfim, que eu estou organizando para ser semanalmente toda quarta-feira, tá? E Uhum. aí, hoje a gente vai conversar com Priscila Bu, que é fotógrafa aqui de Recife. Eu estou em Recife, ela também está em Recife, cada um na sua casa, guardadinho e guardadinha, devido à quarentena e um danado de um coronavírus que está circulando pela cidade. Uhum. Pri, me fala um pouco de tu. Eu gostaria que tu se apresentasse para a gente, por favor. Tá bom. Então, é, é sempre estranho falar assim de si mesmo. É, Mas um dia eu estava fazendo um exercício ao convite de Maíra Gamarra, amiga da vida e das fotografias, que era para falar sobre mim sem falar da fotografia. E acho que foi uma das hum, coisas mais difíceis que eu fiz, assim, enquanto exercício profissional. E é difícil não falar de uma coisa de outra, mas como é uma live sobre fotografia, eu vou falar de fotografia, mas vou falar um pouquinho de mim. Eu entrei na fotografia, na verdade, pensando em cinema. Desde hum. pirraia mesmo, eu queria fazer cinema, eu queria brincava de boneca e minha boneca era jornalista e era casada com Steven Spielberg porque era a única referência de cineasta que eu tinha por Casa causa do do Parque dos Tubarão, né? Dinossauros e A parte dos Tubarão. dinossauros. Sim. E eu era louca pro cinema, sempre fui até hoje. E na época que eu estava para fazer vestibular aqui, não tinha cinema aqui. E eu conheci algumas pessoas, alguns amigos da minha irmã, alguns amigos da minha mãe, que eram da área de cinema. E eu não lembro exatamente quem, mas alguém falou: ah, já que tu não tem como fazer cinema aqui em Recife, tu podia ir se preparando, fazendo alguns cursos e tal. Porque tu não faz um curso de fotografia, porque já pode ser um meio caminho. E aí eu fiz, esperando a segunda entrada da faculdade de jornalismo. E fiz o curso de fotografia, um curso de acho que de 3 meses. E pronto, nunca mais, assim, saí desse negócio. Eu entrei na faculdade de jornalismo já sabendo que eu queria ser fotógrafa. Não sabia Entendi. exatamente o que fazer, mas já já estava nessa. E aí fui encontrando caminhos para ser fotógrafa mesmo, de fato, sabe? E comecei fazendo de trabalho, fazendo foto da comadre Florzinha, que era a banda de Karina, que é minha irmã na Uhum. época. Lembro demais. Eu mal tinha câmera, eu tinha uma câmera que foi da minha irmã, uma, uma câmera analógica ainda. E ela, não, vamos fazer a foto e tal. E aí eu fui na cara e coragem, comprei um tripé na Tabira do Hiper Bom Preço, assim, minutos antes de fazer as fotos. E pronto, aí comecei, e aí a foto acabou saindo no disco da Comadre Florzinha. E aí Gilvan Barreto, que era amigo de Karina até hoje, viu a foto, achou legal, ah, quem fez essa foto? Ela, ah, foi minha irmã. E ele, pô, que massa, não sei o que, ela fotógrafa, ah, tá querendo ser e tal. E ele, ah, leva ela lá no estúdio. E aí eu lembro demais, assim, dessa conversa, porque foi muito engraçado, assim, porque ele começou a falar e aí começou um muro de lamentações, assim, da vida de fotógrafo. Só que, em vez de eu sair desestimulada, eu falei, ah, eu quero esse muro de lamentações também pra minha vida. Uhum. Eu me lamentando, mas bem feliz de tá nisso. Desde 2005 trabalhando com isso.
é isso, assim, com uma história bem louca com fotografia, Ah. com E uma ficha, um trabalho. tu chegou a fazer a faculdade, então, de jornalismo. Fiz a faculdade toda de jornalismo, mas Uhum. nunca fui jornalista mesmo. Meu único estágio com jornalismo, com redatora, no caso, era uma assessoria de imprensa. Com um mês eu convenci minhas chefes a ser fotógrafa na assessoria, assim. Eu fiz uns releases, fiz umas matérias, e na primeira pauta externa eu levei a câmera e ó, galera, posso fotografar. E aí foi indo, e a galera acabou percebendo que era melhor fotografar mesmo do que escrever. Uhum. Assim, não que meu texto fosse uma merda, não, mas era porque era o que eu queria mesmo, e era o que eu tava na estiga. E aí daí fui pro jornal, e aí pronto, não parei mais. Entendi. Ó, enquanto tu estava falando, estava aqui deixando um recadinho nos comentários. Talvez apareça já para Sim. você. Deixei fixado. Estamos com problema de Uhum. conexão e só tá, eita, saiu da rolando o áudio de Priscila Bu. É, infelizmente, que pena. Eu tô Voltando, aqui. Pri, Oi. vamos lá. Para mim aqui só tá rolando a bolinha branca, como se estivesse Ah, tentando tá. conectar. Mas vamos em Mas vamos frente. aproveitar que tá rolando É, pelo menos o áudio, finalmente. exato. Alguma coisa. É. Ô, Pri, é, como é que diz? Aí nesse período que tu começou a fotografar, tu terminou a faculdade e tal, a ter assessoria de imprensa, essa história toda que tu falou, e aí tu foi de fato ser fotógrafo, que era o que tu queria. Uhum. Como foi esse teu começo de fato começar a atuar em Recife? Por exemplo, em Uhum. Recife, até pouquíssimo tempo, basicamente a gente só ouvia falar de meninos, de homens Ah, fotógrafos. A uhum. gente quase não ouvia falar de meninos, mulheres fotógrafas. Ó, Como foi? eu comecei, assim, antes de fazer esse estágio nessa assessoria, eu fui monitora de fotografia lá na Unicap, com Renata Vitor. Foi meu primeiro Uhum. trabalho enquanto na área de fotografia. Acho que fiquei um ano lá, acho que foi. Dois períodos. Sendo monitora das turmas de publicidade, foi a primeira vez assim que eu cheguei, né? Que eu tive contato, que eu conheci fotógrafas e fotógrafos que estavam atuando, que muitos fotógrafos que estavam no mercado tinham sido ex-alunos de Renata, tinham passado por ali, então eles de certa forma estavam sempre circulando na Unicap, e isso me fez conhecer uma galera. E na Uhum. época, isso foi 2005, a gente não tinha muitos caminhos além do jornal. Eu nem sabia exatamente se eu queria fazer fotojornalismo ou não, apesar de estar estudando jornalismo. Mas era a única referência que eu tinha mesmo, assim, ou publicidade, e eu não tinha grana para montar um estúdio, por exemplo, de publicidade, de fotopublicidade, todo aquele esquema que envolve grana. E eu não, vou tentar o fotojornalismo, né? E aí fui fazer um teste para estágio, que era um rolê que também não era muito aberto, assim, não era todo mundo que sabia que ia rolar esse teste. Como eu tinha uma amiga que fez a monitoria comigo na Unicap, Larissa Alves, ela fez a monitoria na mesma época que eu e ela estagiou antes de mim no jornal. Então ela acabou me avisando, ó, vai rolar abrir seleção, o jornal fica ligada, se inscreve no site e tal. Porque era junto com a inscrição normal, só que ninguém falava que era uma inscrição também para fotografia e tal. Tinha uma coisa meio restrita. Não restrita, mas ninguém informava muito, não. E aí eu fui, fiz o teste, não passei de cara nesse teste, mas um tempo depois, acho que uns 4 meses, 5 meses me chamaram. Aí eu Uhum. fiquei um ano lá, foi mais ou menos um ano. Não, cheguei a ficar um ano estagiando, depois eu prestei serviço. Mas na época que eu entrei no jornal ainda tinha muitas mulheres, assim, eu ainda fui do movimento
de ter ainda muita mulher na redação, de fotografia. No Jornal do Comércio tinha muita mulher, no Diário mais ainda. Eu acho que quando eu Hum, saí do jornal, em 2013, é que saiu, assim, e virou um ambiente muito masculinão, assim. entendi. Mas ainda tinha, tipo, tinha uma chefe mulher, o Diário tinha, a Folha tinha uma chefe mulher também. Enfim, tinha um movimento, apesar de ser um ambiente machista, não dá para não dizer essa Sim, palavra, sim, mas a gente ainda tinha uma representatividade muito forte, assim, nessa época, apesar de todos os embates e todas as dificuldades. Muita gente, muita mulher deixou, inclusive, o fotojornalismo, principalmente por isso, sabe? Por questões profissionais e não aguentar mais levar porrada entendi. e levar outros caminhos, assim. Mas não deixa de ser um ambiente hostil nesse sentido, assim, apesar de Sim, ter mulheres, ou tinha mulheres, no caso. massa. É, eu lembro, não sei se é a mesma época, mas eu lembro que quando eu comecei, pelo menos, minhas referências elas eram muito poucas, porque referências de Recife. Elas eram muito poucas porque primeiro eu não conhecia ninguém. Não sei se era tão fácil a gente conseguir acessar. Pelo menos era muito difícil para mim eu conseguir acessar e ter conhecimento de alguma coisa que tivesse ali disponível, principalmente na internet, que estava ela meio que engateando. E pelo menos na minha casa, ela não engateava, ela andava para trás, era uma coisa incrível, como era lenta. Mas aí a gente tinha um segredo que era a gente entrar na internet a partir de meia-noite, porque era só um pulso na internet de escada. E total, é É... muita. E aí foi nesse período que eu buscando referências, conhecia algumas pessoas, poucas, mas eu sabia que existia, mas eu não conhecia pessoalmente. E aí foi buscando referências que eu encontrei o site de vocês, que era o site, era não, é o coletivo Sete Fotografia. Que para mim era apenas um site, que eram as meninas que escreviam, mas eu não tinha a menor ideia, não sabia nem se era de Recife, eu não tinha a menor ideia de onde era, e era algo Uhum. que eu lia com certa frequência. E tinha um não sei se é coluna, eu não sei exatamente como vocês chamavam, mas assim, a foto que eu queria ter feito, acho que era isso. Aí era algo, É, era né? olhando para sempre essa foto. A foto que eu queria ter feito era do blog de Belém, Geórgia. Era de Belém, Olha, Geórgia, né? o da gente De- era. Eu queria ficar olhando para sempre essa foto, alguma coisa assim, não lembro. Isso, pronto. E aí eu ficava viajando nisso. O de Belém de Geórgia eu só vim saber da existência bem depois. Uhum, Aí um belo dia eu fui fazer um trabalho na cobertura do Festival do FIG, e aí foi quando eu conheci Joana Pires. E aí a gente uhum. conversando, aí ela soltou, Sete Fotografia, tu é do Sete Fotografia, é? Aí me fala um pouco, porque eu vendo aqui do meu lado, Uhum, eu entendo que esse movimento de vocês, além da questão da fotografia em si, enquanto uma linguagem, enquanto algo para a linguagem artística, eu acho que tem essa questão também de um movimento de mulheres, né? Um movimento feminista ali na fotografia. uhum. Então, o site começou, assim, pela essa. Era um momento que as 6 fotógrafas, eu, Ana Lira, Joana, Bela Vale, Vaulina, Maíra Gamarra, não esqueci de ninguém, é muita mulher. A gente estava num momento de muita inquietação, assim, de muita coisa fervendo na cabeça, a fotografia transbordando dos poros, sabe? E a gente se encontrava muito para conversar, para debater, para botar para fora as coisas que a gente estava pensando, as coisas que a gente acabava vendo na cena, fotografia que a gente não fazia parte ainda. Uhum, E como era difícil acessar essa cena, exatamente isso que tu falava, porque de certa forma era um clube restrito de pessoas que podiam ter acesso, pessoas privilegiadas, normalmente pessoas brancas e homens, muitos homens. E acabou que a gente decidiu fazer a coisa acontecer, assim, não, né? Não vai ser mais só um papo de bar, a gente é capaz de fazer isso daqui ser uma coisa interessante, ser uma coisa importante, né? E isso reverberar nas pessoas. Então começou como um blog, depois a gente conseguiu alguns incentivos com cultura e
conseguiu fazer o site. E essa questão de encontro de mulheres, esse encontro afetivo, esse encontro querendo ou não. Eu falo querendo ou não porque eu acho que em relação ao feminismo propriamente dito, a gente tinha momentos muito diferentes, cada uma. Algumas estavam mais inseridas, outras ainda estavam naquela coisa o que seria exatamente, sou feminista, mas o quê? E enquanto a mim, sempre tive esse conceito de feminismo na vida, por causa da minha mãe e da minha irmã, mas não era uma coisa que eu aprofundava, que eu estudava de fato, mas o SET me fez fazer isso. O SET levantou questões que me fizeram querer parar. Não, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso saber o que é isso, eu preciso me colocar de fato enquanto feminista, e para isso eu preciso estudar. Eu preciso ver mulheres, eu preciso saber o que, essas mulheres estão falando, sair também da bolha do feminismo branco, ter duas mulheres negras no coletivo, fizeram ter debates muito, muito fortes em relação a isso. E que às vezes eu fico, pô, eu queria ter esse debate hoje, sabe? Tipo, porque foi tanto percurso, foi tanto aprendizado. Eita, o áudio de Pri caiu pra mim. Foi. Olha, tu Deu uma apareceu. travada. Oi? É, apareci? Apareceu. Agora Eu não estou sim. aparecendo, não, mas... É, mas eu parei aonde, me deixa eu sei mais. No, Mas na, aí, ques- na questão tinha as referências de mulheres feministas em casa, sua uhum. mãe e sua irmã. Aí tinha as meninas no set, e eram duas Tá, acho que deu meninas uma negras. travada. Eram duas Pronto. meninas negras, que isso é muito importante trazer essa visão para vocês. E que aí tu era feminista, mas precisava estudar. Aí parou aí. Aham. Não, e é, é isso, assim, tipo, o set abriu esse espaço de troca, além da fotografia, sabe? Tipo, de entendimento enquanto pessoa, enquanto ser social, enquanto fotografia política mesmo, sabe? Por mais que a gente, no caso, não esteja falando diretamente sobre isso, mas de qualquer forma que a gente se coloca ali enquanto artista, enquanto fotógrafa, enquanto teórica de alguma coisa, a gente é um movimento político, não deixa de ser. Sim. E eu estou dando oficina agora de fotografia, e vez ou outra eu recorro ao site do SET para olhar os textos e rever debates, e eu fico lembrando, sabe, de conversas que a gente teve, conversas infinitas, e essa conversa, sabe, tipo agora, com o amadurecimento de hoje, não só enquanto profissional, e enquanto profissional também, eu acho que de 2011 eu sou uma outra fotógrafa, sabe? E pra cá, e acho que é isso. E o set é uma alegria para mim, sabe? E saber que o set está vibrando ainda hoje, que reverbera em outras pessoas, que vai ter atividades ainda, sabe? Foi aprovado agora para um 17 e trazendo justamente essa questão do feminismo, sabe? Enquanto o SET aprovou um projeto agora do Encontro Latino-Americano de Mulheres Fotógrafas. E vai ser uma coisa potente demais, sabe? Uma troca com fotógrafas Massa. da América Latina, com fotógrafas daqui, com palestras e tal. Vai ser bem potente. E perceber, olhar para isso, olhar para essa construção desse encontro, é muito por tudo que foi percorrido, sabe, desde 2011. De cada conversinha daquelas, de cada debate, de cada briga, que teve muita também. Hum. Tudo isso que é hoje foi por causa disso, sabe? A gente cresceu muito juntas, assim. Eu só admiro É. cada uma delas. E o set, vocês e o trabalho que vocês fizeram tem uma parcela bem importante, assim, para minha formação.
Porque quando eu comecei, a minha viagem era fotografar, estava preocupado só em fazer uma imagem bonita, seja lá o que fosse. Acabou-se. Mas aí a partir dali que eu começo, e aí mas eu também só buscava muito referência e estudo técnico, tratamento de Uhum, imagem, enquadramento, velocidade, toda aquela parte técnica. E uhum. aquelas referências de imagem boa, né, de imagem perfeita. Sim. Para Uhum, mim era só parava aí. Aí quando eu uhum. conheço os textos de vocês, não entra muito fácil na minha cabeça no início, mas ali eu sou uma pessoa muito insistente e persistente. Aí eu fico lendo, em algum momento vai entrar, eu tenho Aham. certeza. E aí o negócio desengata, sabe? E aí a partir daí eu vou buscar outras referências e outros estudos, enfim, um bocado de coisa. É E, muito. Isso. é, e aí eu lembro agora também de um que eu acho que isso tem muito a ver com isso que você falou até agora e com a sua formação enquanto fotógrafa, enquanto mulher feminista. Um dia que a gente dividiu uma mesa, eu esqueci o nome do evento, meu Deus do céu, mas foi lá no Museu Murilo La Greca Da escola para de falar imagem, sobre né? isso, dos meninos lá da escola de imagem, de Matheus Uhum. e o pessoal de lá, que agora eu esqueci o nome do restante. Eu tenho dificuldade grande de lembrar de nomes, tá, gente? Não seja não. Pois. Mas eu sei quem são. E aí a gente falou sobre resistência, tá? O tema era resistência. Aí tu apresentou um Uhum. trabalho teu. Uhum. Eu queria... É possível tu falar um pouquinho dele pra gente, Sim, por favor? tá. Que eu acho que tem muito a ver com isso, essa questão da política, essa questão Uhum. da, do seu entendimento enquanto mulher feminista e tal. Aham. Esse trabalho que você está falando, não sei se todo mundo conhece, mas depois eu posso passar links, enfim. Chama Não Reagente. É um trabalho que ele começou no momento que eu descobri, fazendo exames de rotina, que eu poderia ter dificuldades para engravidar. E isso ficou remoendo na minha cabeça, não como um problema, assim, ai meu Deus, não vou poder engravidar. Mas isso me remeteu a algumas questões em relação a esse lugar da mulher, sabe? Na sociedade, assim, esse lugar da mulher que é imposto, esse lugar de precisa casar, precisa ser mãe, e só tendo filho e sendo mãe, essa mulher é completa, essa mulher é feliz, essa mulher é realizada. E aí eu comecei a ficar pensando esse lugar dessa mulher que se diz infértil, né? Que até aí para, né? Tipo, a mulher que não pode ter filho, acabou, ela não é ninguém mais. Uhum. E isso ficou me inquietando demais e eu costumo, quando uma coisa me inquieta, acaba virando imagem. E eu comecei a fazer uma pesquisa para falar com mães. Eu entrevistei 40 e poucas mães perguntando para elas, sem falar da minha situação, como é que elas se viam se elas não tivessem sido mães. E aí essas respostas me deram um nó, sabe, assim, porque foram coisas muito fortes, algumas respostas muito bonitas, mas de modo geral coisas muito fortes em relação a, tipo, eu seria vazia, eu seria livre demais, eu seria infeliz e tal. E isso foi pegando, assim, pegou pesado. E aí, a partir daí, eu começo a criar uma narrativa imagética sobre essas prisões, né, que a sociedade impõe para a mulher. A questão de ser seca, de ser infértil, de ser solo que nada dá. Eu pesquisei dicionário, significado de infértil e tal. E aí comecei a criar uma história imagética a partir disso. E nesse meio do caminho, assim, produzido quase um ano de pesquisa e de produção de imagens, eu engravidei do nada, sem fazer tratamento, nada, assim, um acidente de percurso e um grande susto. E achei que, pensei, assim, fora todos os dilemas da questão da maternidade não esperada, não planejada, eu fiquei pensando muito nesse trabalho, né? Então morgou, né? O trabalho, não tem mais sentido. Só que aí no meio do caminho do processo, duas coisas me fizeram pensar muito nisso. Assim, eu comecei a ouvir de várias pessoas, principalmente de homens fotógrafos,
alguns deles que tinham filhos, perguntando se, porque eu estava grávida, eu ia deixar de ser fotógrafa, se eu ia mudar de profissão. E uma frase que eu ouvi do meu companheiro na época, quando eu não podia engravidar, que foi ele falar, ah, não, quando a gente quiser eu te engravido. Então essas duas coisas me foram, assim, o ponto essencial para dizer, não, meu maior ato de resistência é continuar esse trabalho, sabe? Tipo, eu, enquanto mulher, enquanto minhas posições, enquanto esse ser que eu sou e que eu estou construindo, eu preciso continuar esse trabalho. E aí eu tive a gravidez, ainda fotografei um pouco na gravidez, mas não muito. Mas comecei a fotografar logo que meu filho nasceu. Assim, com 7 dias eu comecei a voltar a produzir. E foi uma loucura, assim, de sentimentos, de coisas, porque era Uhum, muita coisa sendo colocada para fora. E com uhum, 5 meses acabou o relacionamento, um puerpério, mãe solo, produzindo, e se virando, a pagar conta. E é isso, ainda com tudo isso ainda, tipo, ah, tu tá dando um tempo na fotografia, velho, eu acabei de parir, sabe? Tipo, eu tô com a criança de meses aqui, tipo, e tô produzindo, velho. Tô produzindo, ainda, além de tudo, ainda uhum, tô produzindo. Eu só não preciso ter que provar para qualquer pessoa que eu tô fazendo porque eu sei o que eu faço, sabe? Eu sei o que eu tô sim, fazendo, os motivos que uhum, estão me levando a fazer. E o tempo, eu respeito muito essa questão do meu tempo, sabe? Tipo, esse foi um trabalho que pegou muitas feridas, sabe? Assim, foi bem doloroso de alguma forma, mas uhum, muito potente, uhum, porque tinha uma troca muito com mulheres, apesar dessa troca direta só ter sido na primeira parte das entrevistas, mas sempre que eu mostrava esse trabalho para alguma mulher, vinha muita coisa, sabe? Dessas mesmas imposições, desses mesmos questionamentos, essa mesma demanda, assim, tipo, chovia mulheres amigas fotógrafas de outros estados, assim, pessoas que nem eram tão próximas. Bicho, engravidei, e agora, como foi contigo com fotografia? Tu conseguiu, eu tô preocupada, será que eu falo, velho? Não, tipo, relaxa, não porque já me perguntaram, porque isso, tipo, é uma lei porque, tipo, a vida, enfim, tu tem um filho e eu acredito que nunca te questionaram se tu deixaria de ser fotógrafo porque tu tem um filho, sabe? E a mulher é exato. questionada, além de ser questionada, ela não tem emprego porque tem filho e ela não consegue, tipo, eu trabalhava muito fazendo show de noite, assim, tipo, e eu Uhum, com menino pequeno, como é essa logística? Mãe solo, tipo, exato. com rede de apoio, minha mãe é idosa, meu pai é idoso. Tipo, não tinha muito como deixar meu filho para ir trabalhar de noite, sabe? Tipo, para me virar. Então, é muita pressão, é muito. Tipo, a mulher precisa provar 800 vezes mais que é capaz, né? Que a mulher mãe, a Uhum, mãe solo. Você fala, ah, uma mulher negra periférica, que aí eu nem entro nessa alçada, porque aí, velho, acabou-se, né? Porque nem oportunidade tem. Ainda uhum, estou nesses meus privilégios todos, ainda assim com problemas, mas ainda é ainda é um lugar de privilégio. massa. Mas, Ô, Pri, oi, é impressão minha ou uma parte desse trabalho foi selecionado no Diário Contemporâneo do ano passado? foi sim. Foi, né? Foi uma imagem ou foi uma série? Eu não lembro. Eu só tem na minha cabeça uma imagem. Foi um recorte do ensaio, foram 12 imagens, teve a exposição lá. O ensaio é bem maior que isso, mas Uhum. esses concursos, né, de fotografia que a gente tem que mandar só uma parte do trabalho, que é Isso. 9 horas para a gente conseguir fazer isso, mas Uhum. foi incrível. Fui lá para Belém, um lugar que eu amo, e uma equipe maravilhosa que faz o Diário Contemporâneo. Eu acho que é um dos festivais que eu mais acredito, assim. Eu falo festival porque acaba sendo uma coisa, ações que duram o ano todo, pessoas que estão fazendo a coisa acontecer o ano todo, do diário.
E foi uma experiência maravilhosa, assim, eu amo Belém. Aham. E foi isso, assim, trocas sensacionais, sabe? De Maravilha. chegar cá e ouvir mulheres de todas as idades reverberando aquilo, e homens também, sabe? Tive conversas incríveis com homens que pararam, pô, nunca tinha parado para pensar Uhum. nesse lugar, sabe? De como é Uhum. imposto essas coisas para vocês. Enfim, foi bem rico, assim, esses momentos de Massa, troca do não reagente sempre foram muito fortes. que massa. Semana passada a gente conversou com Nayara Jenkins, de lá de Uhum, Belém. Ó, tu falou aí, eu ia até tocar no assunto, que tu falaste aí que fotografa palco e tal, trabalha à noite. Aí eu queria saber de tu, assim, como é essa transição, esse caminho para lá e para cá, ou talvez nem seja para lá e para cá, mas desse momento autoral, dessa fotografia mais conceitual, talvez. Eu não gosto de usar nem uhum. o nome autoral, porque se é a pessoa quem faz é autoral, né? É, exato. Né? É, Não existe nada que não seja autoral. é Até uma tudo árvore, nosso. quando nasce, foi a mãe natureza que É, resolveu fazer. Então, eu gosto muito de alguém. um. Eu gosto muito de uma frasezinha que eu não sei nem de onde veio, se é minha, se não é, se alguém for o autor, diz aí, que eu não lembro mais não, mas sei que eu uso pessoal essa frase. Mas que toda fotografia é um autorretrato, né, da gente. Tudo que a gente faz Uhum, é a gente se colocando aí. Mas uhum, então, eu sempre consegui lidar muito bem, assim, não muito bem. Já teve vários momentos de crise, mas eu falo muito bem, assim, de conseguir separar um pouco o meu trabalho comercial, o meu trabalho de ganhar grana mesmo, de pagar as contas, pagar o uhum, boleto, botar comida na casa, com esse meu trabalho mais conceitual. Assim, eu comecei meio as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estava no jornal, foi o momento que que eu consegui mergulhar e fazer meu primeiro trabalho autoral de fato, que foi o Autodesconstrução. Eu comecei em 2009, eu ainda estava no jornal a fazer, expus em 2010 e eu estava naquela coisa frenética de fotografar todo dia em jornal, mas fazendo um trabalho que era super delicado, que levava um tempo, porque eu levei um ano produzindo, tipo, uhum, poucas imagens, tipo, produzi muitas imagens para chegar nas fotos que eu queria, mas tipo, é um trabalho de poucas imagens, é um ensaio com 14 fotos só, tipo, um ano de trabalho com 14 fotos. É um processo bem mais lento e eu tenho um pouco disso. Eu acho que esse meu processo de absorver as coisas que eu estou produzindo mais lentamente me fazem conseguir separar um pouco, de não ter esse conflito de aqui é o meu trabalho de grana, aqui é o meu trabalho. Porque o meu trabalho conceitual ele vai no ritmo mais devagar. Eu uhum, consigo dar os meus respiros, eu consigo fluir de uma forma menos doida do que o trabalho de ganhar grana mesmo, que tem que correr atrás todo dia, né? Então, eu ainda é, trabalho com fotojornalismo e eu tenho uma relação mais amigável agora com fotojornalismo. Um tempo, logo depois que eu saí do jornal, eu não queria ouvir essa palavra, porque era muito demais, tudo demais, tudo, assim, fotojornalismo é um negócio que é muito, né? Trabalhar em jornal é tudo muito. é. É muita produção de imagem, é muito trabalho, você não tem vida extra. E isso meio que me deu uma surtadinha. E foi bom passar. Fiquei profissionalmente quase 2 anos sem trabalhar comercialmente com fotografia. E aí voltei. Quando voltei a fotografar profissionalmente já era uma outra cabeça, já era uma coisa assim mais consciente de que não, isso daqui eu faço, dou o meu melhor, tenho minha lombra também no comercial, mas eu sei que é o meu trampo de ganhar dinheiro, o meu trampo Uhum, de estar e massa. tal. E Ó, acho que foi isso. a gente tem um povo comentando aqui, Janice Paiva. Janice Paiva, eu Janine, sei quem é ela, eu conheço ela muito bem. Janice se garante demais. Ela Janine, é uma das responsáveis por uma escola Waldorf Jardim Alecrim lá. o filhote está lá. É incrível. Enfim.
Aí ela comenta aqui as dificuldades de ser profissional de fotografia ainda hoje. A fotografia ainda muito focada em registros festivos e importantes, mas as pessoas ainda não enxergam como um movimento político artístico. É, de certa forma, a maioria das pessoas, né, vê mais como de repente, assim, a maioria mesmo, quando fala a maioria, não estou dizendo as pessoas que estão ali na fotografia pensando e estudando isso, não. Acho que, Uhum. de um modo geral, pensam mais como uma, um registro de algo festivo ali e acabou-se, né? E tem ainda acaba que tipo, a referência que chega, assim, tipo, eu vejo, pô, dando oficina e tal, e tem pessoas com vários lugares, eu digo, lugares da fotografia, assim, tipo, tem gente que tá começando, tem gente que já tá há um tempão, tem gente, tipo, e algumas referências a gente vê que a fotografia, tem muita gente que tem a referência da fotografia publicitária, do ensaio, da coisa mais plástica mesmo, da fotografia, que não deixa de ser bonito, não deixa de ser consumível, não estou de forma alguma colocando como menor, mas não vem junto, né? Não é uma fotografia que abraça um discurso necessariamente. Algumas sim, mas outras estão mais na superfície. E se você não for do mundo fotográfico como a gente é, se você não parar, querer abrir um pouco o horizonte, você fica nessa superfície, que é lindo também, que é maravilhoso também, e que às vezes é mais saudável, dependendo da cabeça que a gente tá, no momento que a gente tá. Tipo, tem hora que eu quero fazer uma foto bonita mesmo e pronto, e acabou. Eu não quero discutir muita coisa da vida, não, porque a vida já tá muito Exato, pesada. Mas é exato. isso, assim, eu acho que a arte de modo geral, né? Porque Uhum, tem coisas que fazem a gente aprofundar mais, tem coisas que fazem a gente só desligar um pouco a cabeça e ir para um lugar de calma, uhum. ou de euforia, enfim. É, Depende de cada um, como cada um lê, eu acho que o que me é, encanta na arte é meio isso. é. Eu acho que existe um movimento para que a maioria das pessoas lá vem eu com pensamentos como é que diz, de conspiração. Mas eu acho que existe de fato um movimento para que as pessoas não entendam muito e não consigam decifrar os códigos, né, das imagens de um Uhum, modo geral, porque quanto mais a gente mantém as pessoas nesse lugar, a gente não, quanto mais o nós sistema, né? somos Uhum, postos nesse lugar de não entendimento desses símbolos, enfim, de não conseguir fazer essa leitura, mais uhum, fácil fica de quem está lá nesse controle fazer o que quiser, né? Pintar e bordar, uhum, literalmente. E aí, eu acho que é por isso, por exemplo, que algumas pessoas não conseguem entender o quão absurdo é algumas imagens. Não, mas é sim, só isso, só tem... Não consegue perceber o quão absurdo é uma imagem estar do lado da outra, seguindo um exato. texto. Não, mas não tem nada a ver, isso não tem. E não é à toa que isso está aí. Isso é muito Uhum, sério. E então é que quando nos regimes, quando se chega no momento declarado de um regime totalitário, as pessoas que trabalham com imagem e que trazem esse tipo de raciocínio começa uhum, a ser perseguida, né? exato. Então, para você ver o como é importante esse tipo de entendimento. Ô, Uhum. Pri, Oi. aí, quer comentar alguma coisa sobre isso que eu falei? Não, Desculpa. eu tive uma conversa que foi bem legal sobre isso, que tipo, esse momento de WhatsApp, do Zap Zap, o famoso Zap Zap, tá influindo até na forma como a fotografia está sendo disseminada e compreendida, né? Porque às vezes é uma fotografia que ela é completamente tirada do contexto, ela é manipulada, tipo, a fotografia tipo, tá sendo uma ferramenta de fake news, tá sendo uma ferramenta de, eu chamo quase uma alucinação social, sabe? Tipo, Uhum, e antes a gente, tipo, tinha, tipo, aquela foto que tá na tampando da capa de jornal, que choca, que aquilo outro. A gente tinha uma conversa específica sobre essa imagem que choca, essa imagem sensacionalista.
Agora a gente está tendo um outro tipo de conversa sobre essas imagens, né? Tipo, essa imagem Uhum. manipulada e feita para manipular, né? E feita para levar por um caminho. Então, Exato. é bem louco. Eu queria só dar um retorno para vocês. Eu não estou conseguindo ver as perguntas e comentários de vocês, está meio travado. Então, não sou mal educada, não sou Eu tô chata. dando É uma porque eu não olhada estou aqui, vendo. eu tô tentando acompanhar e até responder algumas pessoas que estão comentando. Ô Pri, e nesse Oi. tempo de quarentena, como é que tá sendo? Que eu acho massa, sabe? A gente falar um pouco sobre também sobre o contexto que a gente está vivendo. Hoje é a Uhum, história da quarentena, né? Por exemplo, meu trabalho é eminentemente na rua, é uhum, rua. Seja atendendo um cliente comercial, seja fazendo algo meu pessoal. E o algo meu uhum, pessoal que eu mais gosto é o documental e uhum. o fotojornalismo, né? Aquele fotojornalismo Sim. ali dos protestos e tal. Uhum. E coisas e movimentos, coisas ligadas a movimentos sociais. No período de quarentena eu não tenho como sair, eu não posso. Exato. Ponto. E aí, como é que tá sendo para tu, você que trabalha com fotografia, tudo bem, que Uhum, é uma fotografia talvez um pouco diferente dessa que eu faço, que eu não uhum. preciso ir tanto para a rua quanto eu, mas como é que tá sendo para tu? E esse momento assim de do forçar, talvez, com muitas aspas, a Uhum. parar, a fazer Sim. nada. É, eu estou trabalhando com fotografia atualmente, eu estou trabalhando na assessoria de imprensa e a gente está trabalhando remotamente. Só que é isso, fotografia é meio louco, né? Trabalhar remotamente não tem muito como trabalhar remotamente, né? Então, estou fazendo o trabalho de edição e tal, de ajuda com banco de imagem, porque sempre está chegando coisa e tal, mas é muito doido, assim, essa coisa de você. Eu sempre continuava mesmo tendo esse trampo fixo, eu sempre fazia freela porque precisa pagar as contas, né? E o trampo fixo não dá conta. E você se vê, tipo, velho, tipo, e aí, né? O que é que se faz? Mas em relação ao trabalho mesmo, tipo, no primeiro dia que eu tava, tipo, velho, a quarentena, tipo, eu tava trabalhando, já não tinha parado, minha mãe já tinha parado, meu filho já tava sem aula, e eu ainda tava indo pro trabalho. E aí quando eu me dei conta, tipo, vai parar mesmo isso, assim, tipo, vai parar até 30 de abril. E aí, velho? E no meio de uma crise, assim, de ansiedade muito pesada, eu peguei a câmera e disse, não, eu vou fazer um diário, sabe? Tipo, vai ser a forma que eu vou ter de respirar, porque eu tô sozinha com minha mãe, com meu filho pequeno, e não é um segundo de respiro. E aí a forma que eu tenho de respirar é pegar a câmera por 5 minutos e fotografar. Mas é isso, eu tô em casa, eu tô bem, eu tô segura. De certa forma, a maioria das minhas contas são pagas. E eu tava vendo, tipo, abrir alguns editais de emergência, ajuda para artistas e tal. Só que é muito doido, né? Porque não chega, né? Para quem de fato tá precisando, assim, precisando real. Não alcança a gente, que precisa também e tal. Mas a arte tem esses degraus muito complexos, né? Tipo, o fazer artístico é um fazer, querendo ou não, é um fazer de privilégio, né? Quem é Sim, que tem acesso às galerias, quem tem acesso aos editais, sim. quem tem esses acessos? Eu acabo, é inevitável pensar, sabe, nisso, tipo, eu consegui me inscrever no edital que abriu e tal, e aí eu, não, vou dar uma ajuda pra uma galera, e ajudei uma galera que tava velho, tipo, era um textinho pequenininho, sabe? Tipo, mas é uma galera que não tá acostumada a fazer isso. E, tipo, é Uhum. uma dificuldade real e ele tá abrindo por 2 dias, 3 dias. Tipo, velho, tipo, é doido, sabe? Tipo, e aí? Tipo, como é que a gente vai fazer? E uma coisa que a gente conversou previamente sobre essa coisa do parar, do produzir, tipo, a Uhum. gente tem que se virar, tem que
de certa forma, se manter ativo, mas também eu respeito muito essas pausas, sabe? A gente tá vendo um negócio muito louco, sabe? A gente tá vendo um negócio muito surreal, que a geração da gente nunca imaginou que fosse viver, sabe? Então, tudo bem se nem todo dia a gente for super proativo, a gente conseguir fazer o projeto todo, só quiser sentar e chorar, e se tiver tempo, se tiver como só sentar e chorar, tudo bem, sabe? Porque é Hum, punk, sabe? É punk. hum. Pra quem tá precisando ir pra rua, é punk. Eu tenho uma tia que Uhum. trabalha com saúde e eu fico, caralho, tipo, ela É. tá na linha de frente. Eu, uhum. Antes de eu fazer uns comentários, deixa eu falar o comentário das pessoas aqui. Tem aqui uma pessoa com uma linha bem grande e depois FAD, F-A-D. Pri é um amor. Beijinho, Franklin. Eita, punk. Espetei. Aí eu vi aqui também uma pessoa chamada Mônica F.C. Carvalho. Pri, passei por uma depressão e faltou inspiração. E, e faltou inspiração. A sensação que tive foi de uma mulher fria, sem tesão. Me senti aflita. Isso já aconteceu? Deixa eu falar, por favor, antes de tu comentar. Uhum. É, Tárcio Alves, ele fala que também não tenho ido à rua, uma angústia danada, por esse momento onde as pessoas da periferia estão diretamente, como é? Por esse momento onde as pessoas da periferia estão diretamente sendo atingidas. Pô, é foda. Nas favelas o negócio é muito mais sério. Eu Pois até é. vi recentemente, já estou aqui até atrapalhando, atravessando, mas aproveitei esse gancho. Eu vi um cineasta pernambucano, famosão. Ele compartilhou uma chamada, acho que era da Folha de São Paulo, dizendo que, ah, sendo a favor das pessoas que não respeitarem a quarentena fossem presas. Ali, a manchete aí trazia essa ideia, e aí ele compartilhou no Twitter e colocou: Eu concordo. Me deu vontade de comentar, mas me deu preguiça. Eu tenho muita preguiça para as polêmicas na internet. Uhum. Véi, prender quem? É, Como assim? pois é. É, Né? tipo, Você falar sobre isso, essa tu é de gente que fica caminhando ali na Jaqueira ou ali na beira-rio de Recife, para quem não é de Recife, são áreas nobres da cidade, é uma coisa. Para as pessoas que moram na beira-rio é uma coisa. Elas podem ficar. Mas na favela, velho, uhum, não tem nem como as pessoas, de pois modo é. geral, ficarem dentro de casa, porque são imóveis extremamente pequenos para muita gente. E aí, como é que vai ficar? Vai Pois é. prender, entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa vem com uma régua sua e traça uma linha que isso, enfim, não é muito possível. É, Aí, por tem, favor, Pri. tem dois materiais assim que eu aconselho dar uma sacada. O Everyday Brasil é um Instagram, um projeto, que tem uma página aqui no Instagram, que tem uma galera massa fazendo uma cobertura das Uhum, periferias em tempos de corona. uhum, Muito foda o trabalho. E tem uma matéria da Folha de São Paulo, se eu não me engano, sobre João Valadares, sobre as pessoas que estão em palafitas, que estão vivendo como viver em palafitas e viver em tempos de corona. pois é. Trabalho, são um trabalho jornalístico, matéria, e o Everyday Brasil é fotografia. Vale a pena dar uma sacada. Para quem curtir, querer entrar mais um pouco profundamente nisso. Pois é. Sobre o rolê da. Cadê? Deu uma travadinha aqui. Foi Mônica F. Carvalho. Apareceu Quer que eu aqui. repita? Não, eu consegui subir aqui, destravou. Conseguiu, né? Pronto. Não, já passei e passo demais, na verdade. Tipo, como eu comentei, eu não sou uma pessoa que está produzindo meu trabalho conceitual freneticamente o tempo todo. Eu tenho pausas e eu tenho um tempo mais longo, porque eu tenho momentos que absolutamente não sai nada, sabe? Depois de um tempo, depois de muito bater a cabeça na parede, eu resolvi que eu não ia bater mais na cabeça na parede. Meu trabalho tinha que ser, apesar de muitos deles abordarem questões que são muito complexas para mim, algumas são
um pouco mais doídas e tal, eu preciso que seja uma coisa que me faça bem, no final das contas, sabe? Não quero ficar me torturando para conseguir fazer. Então, esses momentos de velho não tem inspiração nenhuma, não tem tesão por aquilo, não vejo caminhos enquanto produção criativa, enquanto resolução de um trabalho. Bate sempre, sabe? Bate sempre. Eu acho que a gente é humana e eu acho que a gente precisa respeitar que essas coisas acontecem. É, Não abraçar isso, tipo, eita, pronto, vamos lá ficar para sempre assim, não. Encontrar caminhos, sabe? Às vezes o caminho não é insistir na produção propriamente dita, mas é tipo ler um livro, ver um filme, conversar com pessoas, conversar sobre fotografia, conversar sobre os trabalhos. Eu acho que é uma coisa que destrava de uma forma incrível. Tipo, essa conversa da gente aqui já está me dando milhões de insights, assim, mesmo a gente não estamos falando diretamente de resoluções de coisas, mas a minha cabeça já começa. Assim, Uhum, então, essa coisa de conversar, de trocar, para mim, são caminhos de fuga para essas depressões, para uhum, essas faltas de inspiração e tal. E buscar caminhos para sair dessa sem ser batendo a cabeça na parede, sabe? Assim, para mim funciona dessa forma. Eu sei que não é uma fórmula, se uhum, fosse, não existia isso. Mas se fosse uma fórmula fácil, mas para mim eu consigo resolver dessa forma. Tento de alguma forma nas minhas oficinas e tal, apontar caminhos para isso também. uhum. Pri, eu acho que a gente precisa começar. Eu tô aqui olhando pro lado e quer olhando pro relógio, tá? Uhum. A gente precisa começar a introduzir as considerações finais. E antes disso, eu queria trazer aqui o comentário de uma pessoa que é o chefe de chapéu, o nome do perfil. O teu trabalho é incrível, Pri. A tua fala muito correta. É ok, não sempre ser. Eu acho que quis dizer é ok não ser sempre proativo. Keila, chega no Sim. final, chegou, viu, Keila? Poxa, que pena. Tem um comentário aqui de Givânia. Givânia é uma das pessoas mais importantes do Brasil na luta pelo reconhecimento de terra quilombola. É uma ativista, uma mulher muito importante uma das muito Sim. importantes nessa luta do movimento quilombola no Brasil. E eu tenho um privilégio de conhecer. Que mulher. Minha amiga, maravilhosa. Aí ela comenta aqui, ó. Prender pobre que não tem como acessar a porra do aplicativo de acesso ao mísero benefício do povo, que aí é do governo, pior é dos nossos impostos. Enfim, eu não consegui entender aqui o final, mas aí ela está comentando sobre, porra, prender a pessoa que está ali. Enfim, são algumas soluções que eu acho bem difíceis. Deixa eu Não, ver, tem é bem, é bem desesperador, assim, essa situação de soluções, né? Tipo, às vezes eu faço a coisa errada de ler comentários na internet. E aí eu fico meio desesperada, assim, porque eu acabo entendendo a galera que fica, velho, eu preciso pagar, tipo, eu preciso botar comida em casa, eu vou continuar saindo. E ao mesmo tempo eu fico desesperada porque essa galera ou vai morrer ou vai matar indiretamente. Mas essa galera, tipo, ou morre de fome ou morre de corona, né? exato, E exatamente. enfim, é desesperador, assim. Para mim, que tem uma certa vivência com pessoas nessa situação, é a ausência do Estado. O Totalmente. Estado ele tem Mais que do que chegar nunca. agora pesado para segurar essas pessoas no, assim, no seu tentar estar no lugar de bem. Estou gaguejando porque eu li um comentário aqui. O Estado ele tem que chegar para garantir financeiramente o sustento dessas pessoas, para que elas Sim, não precisem sair para ir atrás do seu existe sustento. para isso. O Estado existe para isso. Tipo, o país Exatamente, organiza nessa estrutura para isso, né? Tipo, senão exatamente, é um isso, anarquismo. Tipo, cada um por exato. si e E acabou. Mas aí, não, a gente tá seguindo as regrinhas direitinho para que isso aconteça, né? Tipo, e aí? exatamente. É. Ainda tem aqui. Ah, gente.
Deixa eu seguir aqui a um comentário. Daqui a pouco eu recebo a notificação do Instagram dizendo que vai encerrar. Tem uma pessoa aqui, o Pris Cavalcante. Pri maravilhosa, transborda sensibilidade, inspiração e emoção. Amo desde Só gente sempre. querida, nesse Aí, mundo. Maíra aqui, que mulher inspiradora. Quem fala? Joana Pires, que papo bom. Um orgulho poder acompanhar de longe, mas sou fã demais. Uma fotografia acolhedora, uma fala que apaixona. Aí tem uma pessoa aqui que fala, Mônica Carvalho, Pri, teu filhinho é teu modelo, lindo, beijinho pra ele. Eu não sei nem se ele É, dormiu, eu deixei ele com a voz aí pra vir pra cá. Aí Givânia complementa aqui o comentário dela. O povo não acessa os míseros recursos que o Estado monopoliza, mas eles são nossos. E o povo que não acessa o diabo do aplicativo. É foda. É Tá bem isso, tipo, complicado. tem uma charge que é sensacional, assim, não lembro de quem é, mas é tipo, dois moradores de rua, assim, tipo, e aí, acessar esse aplicativo, tipo, velho, sabe? Tipo, Exatamente, é só exatamente. vai sabe? Assim, tipo, a É, gente tá é. numa situação que. Eu queria dar uma voltinha no, para fazer um gancho, tem uma propagandazinha do ficar em casa e trabalhar, né? Assim, isso que a gente estava falando agora há pouco, de não entrar no desespero. Eita, Pri acabou de cair Oi, para mim, mas sim, tá vamos me continuar. ouvindo? Tá me ouvindo, Pri? Pronto, tô. E é sobre o continuar em casa e poder ficar em casa tal, e enfim, se puder não ficar nessa obrigação de estar produzindo sempre, né? Eu, por Uhum, exemplo, infelizmente, eu tenho que arrumar alguma forma de ir mesmo em casa fazer o trocadinho chegar. E aí, por isso que uhum. eu fiz as rifas que estão lá, vai encerrar, por isso que eu estou falando bem rápido já. E duas rifas que estão lá no meu perfil no Instagram, vão lá, são apenas 60 senhas de cada foto para vender. Assim que eu atingir a meta, vai ocorrer o sorteio. E eu entrego Eita, em qualquer massa. lugar do Brasil. Gente, beijo, já só tem 5 segundos.